Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente conseguiu a proeza de trazer alguém com um bíceps maior do que o do Arthur, né? Que tem esse layout de classe média, né? De opressor. Essa apresentação de fazer do cara, velho. Essa apresentação de fascista. Aí os caras vão pensar, vamos trazer um monstrão, né? Mas ele é monstro, cara é monstro. Flávio Rocha. Aê, rapá. Você sabe que estamos atendendo a pedidos, inclusive, viu? No MBL News, o pessoal falando Flávio Rocha, Flávio Rocha Mito, não sei o que. Eu falei, meu Deus, como é que o cara tá desse jeito? Teste do sofá. O negócio é o seguinte, Flávio, não vamos ficar aqui lambendo o bottom do outro aqui. Todo mundo já conhece o passado do Flávio aqui. Quem não conhece pode dar uma olhadinha na entrevista que eu fiz com ele lá. A questão aqui que todo mundo quer saber, você é o primeiro teste de sofá de 2018 e em 2018 todo mundo fala de eleição. A gente quer saber a sua opinião sobre as eleições aí de 2018. E o negócio é o seguinte, cara, eu pelo menos, né, acho que tem muito cara aí se dizendo de esquerda, muito cara aí se dizendo de direita, e quando vai ver, no final das contas, tá tudo bola trocada. O de direita tá agindo como cara de esquerda, o cara de esquerda como mais esquerda ainda. Então, queria saber o seguinte, cara, qual que é a tua opinião? Você vem de onde? Assim, sua ideologia? O que você acha que a gente deve esperar para 2018, cara? Bom, Arthur, eu acho que a gente nunca chegou tão próximo de uma eleição tão decisiva, num quadro tão nebuloso. Mas eu acho que a parte boa é que essa década não foi perdida. Houve muito aprendizado. Eu acho que a gente chega para essa decisão fundamental. Quero lembrar que a gente em 2022, ou seja, no fim do mandato das pessoas que vão ser eleitas agora em outubro, nós vamos estar completando 200 anos de independência. E o que será, que país a gente vai ter daqui a 200 anos? Podem ser cenários, a gente consegue imaginar cenários completamente opostos. A gente pode ser uma Venezuela, pode ser um país muito mais próximo do país dos nossos sonhos. Eu acho que o que me angustia, e eu vejo que muitas pessoas com quem eu converso compartilham dessa angústia, é que o candidato óbvio, o candidato que eu acho que o povo está clamando por ele, ainda não se apresentou, apesar de um quadro de 35 partidos, de centenas de visões e de projetos partidários. O candidato óbvio, que é aquele que una o liberalismo econômico a práticas conservadoras no campo do comportamento, é um gigantesco vácuo. A esquerda, as ideias são ruins, mas a coerência. Quando você defende o protagonismo do Estado na economia, você também defende o antídoto do protagonismo do indivíduo, da família. São dos dois gurus da esquerda. Os caras não querem que você seja o dono do seu nariz, nem no campo econômico, nem no campo comportamental. É Estado em tudo. Exatamente. Isso abriria espaço para uma coerência do lado liberal, que eu acho que é a grande oportunidade, depois de 15 dias de um triste ciclo de ideias ruins que levaram a esta situação. Eu acho que o Brasil está clamando por um liberal de cabo a rabo, um liberal que seja a favor do protagonismo do indivíduo na economia, mas também a favor do protagonismo do indivíduo e da família no plano do comportamento. Mas o que a gente vê são discursos cruzados. Quando um candidato vai até bem falando o economês, né, falando em privatização, falando em Estado menor, pisa em cascas de banana do politicamente correto, né? Porque o meio, né, onde vivem os políticos é impregnado do tal gramscismo, do marxismo cultural, né? Antônio Gramsci é o grande guru. A gente fica batendo, a esquerda tem dois gurus, Marx na economia e Antônio Gramsci no comportamento. Antônio Gramsci foi aquele que disse que o socialismo não viria pela luta armada, mas viria por uma revolução cultural, a construção de uma hegemonia que passa, antes de mais nada, isso são palavras dele, por uma faxina nos valores cristãos, né? Antônio Gramsci, né, há quase 100 anos atrás, viu que para haver uma mudança radical no modelo de sociedade, uma sociedade socialista, você tinha que abolir as colunas mestras do conservadorismo. A primeira delas é a família.
depois vem a empresa, depois vem a justiça, depois vem a polícia, depois vem o legislativo. Então, a gente vê, hoje, Antônio Gramsci não podia ser mais atual, porque tudo que a gente vê, o discurso da economia, eu acho que Marx está morto e sepultado depois de 100 anos, dos maiores fracassos econômicos, foram 60 experiências socialistas que só levaram a ditaduras e a miséria. Pô, mas a Venezuela aí, democracia aí, o pessoal votando, o Maduro sendo eleito com 99% dos votos. Pois é, e talvez não seja nem o caso mais fragoroso de fracasso do socialismo. Existiram fracassos ainda maiores, mas mesmo assim, o marxismo cultural continua aí vivo, né? E esse e os candidatos não falam de E quando tem um candidato à direita que fala de pautas conservadoras no âmbito comportamental, aí chega na economia, o cara quer Estado. Cara, essa palavra que você usou do candidato óbvio, eu gosto de palavras simples, eu gosto desses discursos que simplificam as coisas, e é verdade. Nós não temos um candidato óbvio, os discursos são cruzados. É o de direita agindo como esquerda, igual eu falei no começo, o de esquerda agindo como mais esquerda. Então, que coisa esquisita. Eu acho que teve o fenômeno Macron, que foi uma característica francesa ou europeia. O que é o Macron? Direita na economia, esquerda nos costumes. Eu acho que aqui isso influenciou muitos candidatos que tentam essa fórmula, mas não é isso que o povo quer. O povo está clamando pela coerência o protagonismo do indivíduo na economia e o protagonismo do indivíduo no comportamento. E quando você fala protagonismo do indivíduo no comportamento, e você fala ou da família, do protagonismo da família também, você está se referindo a um liberalismo no comportamento que não é aquele liberal de saia, não é o liberal que vai para a Marcha das Vadias. Pelo contrário, é o respeito aos que existe, aos valores. Você riu aí, mas existe. Lógico que eu sei que existe. Esse dia eu quase apanhei aqui que eu elogiei esses caras. E eu nem elogiei, eu só passei um pano ali e os caras ficaram bravos comigo. Mas você vê, não é isso exatamente o que está acontecendo, é incoerente. Você não vê um candidato do Partido Republicano que, por definição, defende a liberdade econômica ou a livre empresa e contra a National Rifle Association, que é a grande entidade que defende o direito do ser humano de se defender, né? Há esta coerência. Mas aqui você vê discursos cruzados. Né? Pessoas defendendo o livre mercado, a livre iniciativa, mas defendendo também o monopólio da força pelo Estado. Isso é o antiliberalismo. Deixa eu entender uma coisa. Porque normalmente o cara vem aqui, eu sou empresário e tal, sou liberal na parte econômica, e tem uma primeira pergunta que eu já faço de cara, que é pra desbancar esse pessoal, cara. E assim, eu não sei qual é a tua. Aqui é assim, aqui é ao vivo, velho. Pode ser sincero, cara. Tua opinião sobre desarmamento. Não é a minha opinião, é a opinião da esmagadora maioria da opinião pública. Foi feito um plebiscito em 2005, há pouco mais de 10 anos atrás. O resultado foi algo em torno de 80%. Hoje eu acho que dá 90%. Mas você concorda com isso? Porque eu concordo com... Eu sou contra o Estatuto do Desarmamento. Você é contra o desarmamento? Porque a tática perversa das esquerdas ao longo da história desarma o camponês e joga o MST em cima. Não tem nada mais perverso do que isso, né? Herbert Marcuse, que é outro colega de Gramsci na escola de Frankfurt, dizia que Marx estava completamente enganado quando imaginou que o proletariado seria o agente da revolução. Não foi isso que aconteceu. Marx imaginava que quando evoluísse o capitalismo, cada vez a opressão ia se tornar maior, até se tornar insuportável, e o proletariado iria se subverter, iria se rebelar, né? Não foi isso que aconteceu. Gramsci disse, não adianta contar com o proletariado, porque quando o capitalismo prospera, o proletariado prospera junto, aumenta a demanda por mão de obra, os salários crescem. Quem vai ser o nosso instrumento da revolução socialista é o lumpenproletariado. O que é o lumpenproletariado? É o bandido, é o PCC, é o MST, é o MTST, são as cracolândias. Então, por isso, esta defesa, né, incrível, né, desses segmentos até estimulados, fazem tudo para que esses segmentos
cresçam, porque aos olhares da esquerda é esse o lumpenproletariado ou os totalmente excluídos que serão um instrumento da revolução e não mais o Então é proletário. por isso que, por exemplo, tem aqueles movimentos lá, Craco Resiste, né, contra o fim da Cracolândia, por isso que tem esse discurso de desencarceramento, de que o bandido é vítima da sociedade. Exato. É esse ponto que tem que ser combatido. Então. Tudo tem um fundamento, tem uma razão de existir e ideológica por trás. Quando você liga na teledramaturgia brasileira, por que é que sempre o empresário é o bandido? Porque sempre o traficante é o caridoso, o generoso, o policial é o bandido. Só para o jornalismo é a mesma coisa. A demonização da polícia, né? E sempre a visão de que o bandido é a vítima da sociedade. Isso é Marcuse. Eu até ia te perguntar, você acha que a polícia nossa aqui prende muito? Quando se fala de segurança pública, é impressionante. Você liga a TV, é ONG de não sei das quantas, é desarmar a população e sempre, cara, fala em desarmar e fala que a polícia prende muito. Desarmar e a polícia é fascista. A polícia não sei o que lá, abuso policial pra lá, pra cá. Você acha que a polícia prende muito, cara? Você acha que isso é Herbert Marcuse revivido, né? É a proteção do bandido, defender o bandido e reprimir a polícia, né? Eu acho que a polícia tem que usar a dose de energia necessária para impedir o crime, né? E esses 15 anos da era petista, né, exacerbaram, eu acho que esse é o grande motivo da situação em que chegou a segurança pública, que é a superproteção do bandido, no sentido de fazer vicejar e prosperar o instrumento da revolução que é o lumpenproletariado. Eu acho até que por causa disso surgem alguns nomes, né, até de candidato à presidência, como por exemplo Bolsonaro. Bolsonaro ele vem com um discurso forte de combater segurança pública, de prender bandido, etc, etc. O que você acha de Bolsonaro para seria o teu candidato? Eu acho que realmente o crescimento inacreditável do Bolsonaro mostra realmente este vácuo, este anseio não atendido da população. Mas, mais uma vez, é um discurso cruzado. Enquanto existiram aí vários projetos de candidatura, né, que iam bem no economês, mas titubeavam na hora de combater o marxismo cultural, o Bolsonaro, de certa forma, é o X no caminho inverso. Enquanto os outros são direita na economia e esquerda nos costumes, que é o mais comum, é o projeto mais comum, o Bolsonaro é o contrário, é direita nos costumes, mas ele assumidamente é estatizante, nacionalista, contra as privatizações, contra a reforma da Previdência. Ele até recentemente indicou um grande nome aí como seu provável ministro da Fazenda, caso se eleja, que é o Paulo Guedes, que é um liberal competentíssimo, mas as convicções liberais duraram 48 horas, porque 48 horas depois ele anunciou que não existia déficit da Previdência, né? Então há essa contradição que fragiliza todas as candidaturas. E os outros, Arthur, para não mencionar vários outros projetos extremamente promissores, de gente que defende competentemente o liberalismo econômico, mas que obsessivamente fica confinado na zona de conforto do discurso econômico. E não presta o serviço de dar um passo além e combater o inimigo que está vivo, combativo e ameaçando corroer as bases da sociedade brasileira, que é o marxismo cultural. E nesse discurso de segurança pública, isso chegou num absurdo que você vê, por exemplo, Leonardo Sakamoto, não sei se você conhece, né, um blogueiro lá do UOL, que quer criminalizar a ostentação. Né? Se você usa um relógio, culpa é sua. O culpado é o cara que quer roubar. Então, por exemplo, se um dia eu, Kim, vou lá, eu acordo me sentindo uma mulher, aí eu vou lá passear com o meu lindo vestido da Riachuelo. Roubam meu vestido da Riachuelo. A culpa é minha, porque eu tava ostentando na rua. Então, chegou num nível absurdo e você vê que é uma agenda cultural clara a partir do momento que você vê a esquerda puxando para esse lado. Outro exemplo disso, na Europa, né, puxaram tanto a pauta do aborto que falam já em aborto pós-parto. Então, o moleque nasceu. Uma característica da esquerda é a hiperregulação, né? Só acordando aqui rápido, o que você acha de aborto? Assim? Só uma curiosidade, o que você acha de aborto? Só o que pode tirar a vida é Deus. É um absurdo
você eliminar uma vida pelo fato apenas dela estar ali incomodando, né? Seja essa vida um recém-nascido, seja um feto de 3 meses ou de 1 mês. Eu sou absolutamente pela preservação da vida. E contra Voltando o ao aborto. assunto, o que você estava falando Eu estou falando que é uma tendência da visão esquerdista à hiperregulação. Isso é consequência da falta de crença ou de fé na sabedoria suprema do livre mercado, né? São 2 espaços que competem entre si. As decisões de mercado e as decisões da justiça, né? Do Então, Estado, e elas não se conversam. não É se água e conversam. óleo. Exatamente. Água e óleo. Nós chegamos a um estágio de hiperregulação. Eu lembro aqui o Morita, nos anos 80, um livro que eu li que me impressionou muito. Ele era o presidente da Sony, era um grande líder empresarial da época dos anos 80. Ele cunhou até a expressão da sociedade do litígio para os Estados Unidos. Ele dizia que os Estados Unidos tinha 20 advogados para cada engenheiro e o Japão tinha 20 engenheiros para cada advogado. Na época o Japão estava bombando, era a época dos tigres asiáticos, nada contra a nobre e necessária classe dos advogados. Mas nós chegamos ao nível de... Você ficar feio aqui, ou seja. Eles são necessários e tal. Mas o que eu acho que a gente precisa, tem a ação assim, tipo areia nas delicadas engrenagens da economia, é o grau de regulação. Outro dia o Supremo Tribunal Federal estava debruçado sobre a seguinte questão: se um cliente poderia comprar a pipoca fora do cinema e entrar com a pipoca no cinema, ou tinha que comprar o ingresso e comprar a pipoca da pipoqueira do dono do cinema. Isso chegou ao Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos, graças a Deus, tivemos a reforma trabalhista, que vai fazer o Brasil, segundo o Banco Mundial, galgar 31 pontos no ranking de competitividade, mas antes disso, aliás, a situação atual da hiperregulação nas relações de trabalho impõe um preço pesadíssimo ao trabalhador. Sim. Que se manifesta sob a forma de desemprego e baixos salários, né? O Brasil produz mais ações trabalhistas do que o resto do mundo. Outro dia eu estava com o presidente de um grande banco internacional que está desistindo do Brasil depois de 100 anos, que ele dizia que quando o CEO indiano mundial assumiu agora, olhou a operação brasileira e viu que a operação brasileira, centenária, representava 1% da receita mundial, mas gerava 97% das ações trabalhistas daquele banco, né? Então, isso assusta, isso afugenta investidor internacional. E é impressionante porque assim, nós temos essa quantidade de processo trabalhista e nós somos basicamente um país agroexportador. Nós nem um país... nós não somos um polo industrial. Nós somos um país agroexportador cujo principal veio nosso do PIB é ameaçado por grupos como o MST, que você já falou aqui que você é a favor de exterminar, eu acredito que seja o... Calma aí, exterminar. Não, Aí já vem aí, ó. Depois vem a manchete lá do Diário do Centro do Mundo. Cara, você vai falar falando... Eu só diria que não deve Depois do processo vem o dinheiro meu ao nome. capital. Vamos lá. Vamos lá aqui, ó. Flávio Rocha. Rocha, vamos lá. Nós temos 2 caminhos para seguir. Caminho agro, fortalecer o agronegócio no Brasil e fortalecer narrativas como a do MST. Que lado você vai? E aí, lógico que o agro, nada mais inútil do que o MST. Eu não sei que pode existir dinheiro público para uma situação mitológica como a reforma agrária. O México era uma potência agrícola. Com Zapata e a discurso da Revolução Agrária, a agricultura mexicana está praticamente extinta, nunca mais se recuperou. Você já viu um saco de feijão plantado pelo MST? Então é uma afronta à competitividade de um setor tão promissor como o setor do agronegócio. Aliás, não é só o agronegócio. Essa visão de hiperregulação, inchaço da máquina estatal, trouxe como grande consequência, terrível consequência nesses 15 anos, a queda vertiginosa na competitividade brasileira em todos os setores. Lamentavelmente no agro, que é uma grande vocação do Brasil. Vou fazer uma brincadeira com você aqui. Todo mundo sabe, o Flávio Rocha vem do Nordeste, né? Já deu pra perceber. E é engraçado porque assim, você fala de Nordeste, em termos políticos, o pessoal já pensa em assistencialismo, né? Já pensa em um Lula lá dando Bolsa Família. Eu até ia falar pra você, se você não achava uma boa ideia, em vez de ele dar um Bolsa Família,
ele dá uma bolsa Riachuelo. Não ia ser legal ele dar uma bolsa Riachuelo pro pessoal? Porque aí dá pra comprar calça de mais de 300 reais. Tem essa, né? Não, porque hoje uma calça pra Nem uma precisa, jovem, na com Riachuelo, 300 você nem com compra. R$39 você compra. Fazer propaganda. Ainda paga 5 Mas peraí que tem um cartão negócio aqui, Riachuelo. ó. Quando eu fui pro Nordeste, porque é o seguinte, esse cara aqui... É um vendedor, o cara não... Não, esse cara aqui no Nordeste, sem ficar de assistencialismo, chegando com empreendedorismo, ele tem uma puta popularidade lá. Eu fui lá no Rio Grande do Norte, né? E falei, pessoal, gente, eu vou lá ver o que é esse negócio do Pro Sertão. Falei Pro Sertão pro pessoal aqui, gente, e aí, prepara alguma coisa pra eu levar. O que eles prepararam pra eu levar aqui? Falou de Pro Sertão. O que eles trouxeram pra mim? Olha o que eles trouxeram aqui pra mim, velho. Trouxeram um triângulo, um CD, cadê o CD, filho? E um chapéuzinho aqui que eu vou pôr em você, isso sim, ó, cara. Já que você é o rei do sertão aqui, ó, um triangulinho aqui, ó, vamos ver, ó. Eu devo dizer que eu sou um grande dançarino de forró também. Pena que eu E o CD aqui, ó. Depois no final nós vamos fazer um negocinho, ó. E um CDzinho aqui do... E o negocinho do Wesley Safadão, cara. Então, quero saber o seguinte. E aqui, ó, você pode ver o patrocínio, né? O triângulo do golpe. Triângulo do golpe. O negócio é o seguinte, Flávio, o negócio é o seguinte, ó. Falando de Pro Sertão, falando sério do que você fez por lá, eu quero saber o seguinte, cara, o que você acha, né? Brincadeiras à parte tem um cheiro horroroso, hein? Pô, achei que você era nordestino raiz, pô. Tem que cheirar o bode aí, cara. É o cheiro do couro, meu. Mas tá forte pra caralho. Eu já usei outros, mas não Meu não Deus tem do esse céu, cheiro. cara. Nossa. Nossa, tá foda. Agora o negócio é o seguinte, cara. Eu quero saber o que você acha que deve ser feito pro Nordeste. Você acha que privatizações no geral, né? Como você já falou, tirando regulações, podem ser um caminho para incluir o Nordeste ao resto do Brasil, né? Ao resto do mundo, né? Porque a gente, sem querer ficar lambendo bota aqui, mas se você vai aonde tem o pessoal lá da Guararapes, né? Que é um braço da Riachuelo, não sei como é que funciona direitinho, tem progresso. A cidade se desenvolve, tem emprego pra caramba. Eu não vejo uma pessoa de lá falando de principalmente esse discursinho feminista de empoderamento da mulher. Empoderamento é dar a ela o poder de escolha. Essa é a verdadeira revolução. Dar a ela o poder de empreender. E dar o emprego também. Dá o emprego, é o poder de fundamental. empreender. Você acha que privatização é uma coisa que funciona inclusive para combater corrupção? Ou você acha que a privatização ela tem um limite? Ó, é bom até aqui. Arthur, a grande ferramenta contra a corrupção é o livre mercado. O livre mercado eu costumo dizer que é o desinfetante natural contra a corrupção. É lógico que tem, a Lava Jato está fazendo uma operação, está fazendo um verdadeiro milagre, vai entrar para a história do Brasil. O Brasil tem dois, antes e depois, Brasil antes, Brasil depois da Lava Jato. Concordo. Agora não é suficiente apenas prender os bandidos. Não adianta perseverar num ambiente absolutamente convidativo ao livre mercado, à corrupção. E esse ambiente é um estado inchado, com monopólios estatais. Eu escrevi até um artigo recentemente na Folha que se tornou atual de novo. Imagina essa sala com um presunto de pendurado e infestada de moscas. O povo está tão magoado, indignado com esse noticiário afrontoso, né, de casos repetidos de corrupção, que tende a matar cada mosca com requintes de perversidade. Mas a solução definitiva, sustentável, estrutural contra a corrupção é tirar o presunto da sala. Nós corremos o risco de se Vamos tirar esse presunto da sala aqui, ó. Vamos tirar esse presunto da sala. Tá pedindo esse presunto aí. Então a mudança estrutural, Arthur, é a solução duradoura, sustentável contra a corrupção. Porque a corrupção é fator de custo. Se nós tivéssemos aqui, por exemplo, um setor de óleo e gás regido pelos sábios freios e contrapesos do livre mercado, a empresa que tolerasse 10 ou 20 ou 1000% de overprice, de ágil, numa plataforma de petróleo ou numa refinaria de petróleo, estaria fora do jogo competitivo. Né? Então, Petrobras privatiza ou não privatiza? Sem dúvida, claro que privatiza, sem dúvida. É a melhor coisa que poderia... Roberto Campos tem uma frase maravilhosa. Se a Petrobras é eficiente, não merece o monopólio. Se ela é ineficiente, não merece o monopólio. Se ela é eficiente, não precisa do monopólio. Exatamente.
Exatamente. É exatamente o que eu penso. Só pra gente finalizar aqui, fazer um merchan do meu próprio canal, o meu último vídeo foi sobre o Ministério Público obrigando o Santander a fazer aquela exposição do Queer Museum, etc, etc e tal. Queria saber qual que é a tua opinião sobre isso, lá do peladão do MAN, o que você acha que a gente deve fazer? Porque privatizar a Petrobras, você já ganhou todo o povo aqui liberal, que porra, tá faltando gente com coragem de falar pra privatizar essa porcaria. Agora você falou que não é de discurso cruzado, já deu bola dentro falando que não quer desarmar a população. E esse tipo de exposição, você bate palma ou você faz... O que você acha disso? Arthur, isso é Antônio Gramsci revivido, né? Eu sou apaixonado por arte, sou um colecionador de arte, longe de ser um moralista, mas o que a gente assistiu no triste episódio de Porto Alegre, de Belo Horizonte, filas de ônibus escolares com crianças de 10, 12 anos para assistir uma exposição de claro intuito de erotização precoce de crianças, isso é Antônio Gramsci. Quando Gramsci diz que é necessário destruir as trincheiras burguesas, é necessário abalar os alicerces da família, ele está se referindo exatamente a essa confusão precoce na cabeça de crianças, né, que ainda não estão totalmente formadas. Então, eu acho que isso não é arte. Eu adoro arte, gosto de arte, mas a arte misturada a esse tipo de política não pode ser tolerada. E isso não é só nas artes, é na teledramaturgia, na imprensa, na mídia. Esse eu acho que é a grande preocupação que a classe política deve ter. Não é mais o marxismo econômico, que está morto e sepultado. A ameaça que está aí minando as sociedades, as bases da sociedade, tentando nos transformar numa Venezuela, é o marxismo cultural com sua estratégia pérfida de abalar os alicerces da sociedade. E é um negócio tão autoritário que é o Ministério Público obrigando Meu Deus que do céu. tenha uma exposição, né? Ou seja, não, vocês não podem escolher não financiar ou não podem escolher não ir a essa exposição. Vai ter que ter porque o Estado tá mandando, né? E depois quem é autoritário é quem tá falando que é um absurdo. Né? Acho que é isso. No final, somos donos da Regina ou não? Sem dúvida. Lembra dela ou não? Devia ser a mulher do ano. É mesmo? De dúvida. Falando nisso, assim, sem querer dar alfinetada em ninguém, mas estão querendo fazer uma nomeação de um viaduto aí, Dona Marisa, pra mim deveria ser a Dona Regina. Tem um vereador aí de São Paulo que poderia propor isso aí, né? Do MBL, não sei. É verdade. É isso aí, um abraço. Obrigado, Flávio. Vamos questionar tudo. Eu vou fazer um forrozinho agora com o Flávio aqui, ó. Beleza? Traz a zabumba aí, rapaz. Boa. 2, 3, quando na fogueira de